Vamos agora para a leitura do livro de Juízes, nesse dia 14 de março, nos capítulos 10, 11 e 12. Vamos ver no que fala. Aqui no capítulo 10 está escrito: Tola ou Tolá se torna juiz de Israel. É claro, depois dos 40 e poucos anos de paz. Depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodor, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Issacar, mas morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Por 23 anos aí, mais um juiz que Deus levantou. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Então aqui, a história dele aqui é só isso mesmo. E vamos para Jair. Jair se torna juiz de Israel. Depois que Tola morreu, Jair de Gileade julgou Israel por 22 anos. Tola julgou por 23. Jair já julga por 22 anos. Então, após a morte de Abimeleque, toda aquela maracutaia dele matar os 70 irmãos dele mesmo, para querer ser juiz e governador e rei, passaram-se aí 23 mais 22, né? Tá uns poucos, menos de 50 anos aí, né? 40 e poucos anos. Então, levanta-se Tolá, jogou por 23, depois levanta-se Jair, que jogou por 22 anos. Seus 30 filhos montavam 30 jumentos e possuíam na terra de Gileade 30 cidades, que até hoje são chamadas cidades de Jair. Quando morreu, foi sepultado em Camon. Os amonitas oprimem Israel. Mas uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram as imagens de Baal e Astarote e aos deuses da Síria, de Sidom, Moabe, Amon e da Filístia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servir. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano durante 18 anos. Oprimiram todos os israelitas, a leste do Jordão, na terra dos amorreus, isto é, em Gileade. Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados e, por fim, pediram socorro ao Senhor. Pecamos contra ti, disseram, pois abandonamos nosso Deus e servimos as imagens de Baal. O Senhor respondeu: acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas? Quando eles os oprimiram, vocês me pediram socorro e eu os livrei. E, no entanto, vocês me abandonaram e serviram a outros deuses. Por isso não os livrareis mais. Por isso não os livrarei mais. Vão e clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem neste momento de angústia. Mas os israelitas suplicaram ao Senhor: sim, pecamos. Castiga-nos como te parecer melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. E ele teve compaixão deles por causa de seu sofrimento. Quando os exércitos de Amon foram convocados para guerrear e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispá. Os líderes de Gileade disseram uns aos outros: os primeiros que atacar os amonitas governará todo o povo de Gileade. Ou seja, Deus ele teve
compaixão do sofrimento deles. Deus ele tem compaixão do sofrimento da gente. Deus, ele vê o sofrimento e ele tem misericórdia. Se o teu sofrimento está te fazendo morrer, peça socorro ao Senhor. Porque ele vai olhar para o seu sofrimento e ele vai te dar livramento. Capítulo 11. Jefté se torna juiz de Israel. Jefté era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. O que ela era? Uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: Você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tob. Em pouco tempo, passou a chefiar o bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tob. Venha e seja nosso comandante. Disseram: Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhe disse: Não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Por que precisamos de você? Responderam os líderes: Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de tudo o povo de Gileade, de todo o povo de Gileade. Jefté lhe disse: Quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez governante, o comandante do exército, em Mispá, na presença do Senhor. Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: Por que você saiu para guerrear contra minha terra? O rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras desde o rio Arnon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora, devolva-nos pacificamente esse território. Jefté enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita: Assim diz Jefté: Israel não roubou terra alguma de Moabe nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei de Edom e pediu: Deixe-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. Por isso o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe, acompanharam a divisa de Moabe a leste e acamparam do outro lado do rio Armon. Em momento algum atravessaram o Armon para entrar em Moabe, pois o Armon era a divisa de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, que governava em Hesbom, e pediu: Deixe-nos passar por sua terra, para chegarmos ao nosso destino. O rei sempre, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar por seu território. Em vez disso, mobilizou seu exército em Jaza e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Sion nas mãos de seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus
que viveu naquela região, desde o Armum até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com o que seu Deus, Camus, isso, fique com o que o seu Deus, Camós, lhe der. E nós ficaremos com o que o Senhor, nosso Deus, nos der. E nós ficaremos com o que o Senhor, nosso Deus, nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel. Entrou em guerra contra os israelitas. Isso aqui é umas duas perguntas que ele faz, né? Nós ficaremos, que diz assim, ó, como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Isso aqui é Jefté falando. Por que então haveríamos de devolvê-la? A pergunta. Por que então deveria de devolvê-la? Fique com o que o seu Deus, Camós, lhe der. E nós ficaremos com o que o Senhor, nosso Deus, nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel. Entrou em guerra contra os israelitas. Israel vive aqui há 300 anos. Habita em Esbom e nos povoados ao redor, até a Aroê, e seus povoados e todas as cidades, às margens do rio Armum, porque até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território. Uma pergunta. E é assim, ó, vamos fazer uma pergunta, né? Israel vive aqui há 300 anos. Habita em Esbom e nos povoados ao redor, até Aroê e seus povoados, e todas as cidades às margens do rio Armum. Porque até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território? Portanto, não pequei contra você. Pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Então Jefté, ele deixou Deus decidir. Mesmo aqui em Juízes, né, na área dos juízes, o povo fazia o que queria. Mas Jefté decidiu para que o Senhor resolvesse essa questão como justo juiz. Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. O voto de Jefté. Esse voto, irmão, aqui ele é muito interessante. Por isso que quando fizermos votos, temos que prestar muita atenção no que estamos fazendo, para que estamos fazendo, o porquê estamos fazendo, para não atingir nenhum de nossos familiares no voto que você faz. Diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispar em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas. Olha só o voto que ele faz: darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Jefté aqui com certeza ele não prestou atenção com quem moraria com ele. Nesse caso aqui, ele não estava nem ligado nos que estavam em sua casa. Ele estava mais ligado em sair vitorioso com o Senhor. Ou seja, ele deixou tudo e fechou um voto com Deus.
Mas no final vamos ver a reação deste voto. Jefité saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroé até os arredores de Minite, chegando até Abel Queramim. Assim, os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao encontro. Olha só. Quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: Ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz o voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Tá vendo aí, ó? Tem que prestar muita atenção nos votos que a gente faz com Deus. Porque uma palavra é fazer e não cumprir, e a outra é cumprir, independente de quem vai para cima as reações deste voto, concernente a famílias, amigos, seja o que for daquilo que você mais gosta, daquilo onde seu coração está depositado. Então ele diz assim, ó, ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim, fiz o voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela disse, pai, se fez o voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Até ela temeu o voto e não vendeu a sua virgindade. Chorou, mas morreu virgem. Morreu, cadê aqui? Pode ir, disse Jefté, e deixou que ela se sentasse por 2 meses. E ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito. E ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso tornou-se o costume em Israel, as moças israelitas saírem por 4 dias, todos os anos, para lamentar o destino da filha de Jefté de Gileade. Então, a reação de um voto ele é muito forte, que é espiritual e muito poderoso. Temos que ter cuidado ao fazer voto com Deus, porque a nossa palavra tem que ser cumprida, assim como ele cumpre a dele. Então vamos aqui para o capítulo 12 e finalizaremos esse dia 14 de março. Diz assim, Efraim luta contra Jefté. Então os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefté: por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa e com você dentro. Jefté respondeu: eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês. E o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que agora vocês vêm lutar contra mim? Os homens de Efraim responderam: vocês de Gileade, no passo de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos de travessia do Jordão. E sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para a outra margem, eles o confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolete. Se ele era de Efraim, dizia Sibolete. Pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então eles o capturavam e matavam no lugar de travessia do Jordão. A todo foram mortos 42 mil homens de Efraim naquela ocasião.
Jefté julgou Israel durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Ibissã se torna juiz de Israel. Depois que Jefté morreu, Ibissã de Belém julgou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento ao homem de fora de seu clã e trouxe 30 moças de fora de seu clã para se casarem com seus filhos. Ibissã julgou Israel durante 7 anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém. Elon se torna juiz de Israel. Depois que Ibissã morreu, Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Ajalon, no território de Zebulon. Abidom se torna juiz de Israel. Depois que Elon morreu, Abidom, filho de Hilel, de Piratum, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abidom julgou Israel durante 8 anos. Quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Então aqui a gente finaliza esse dia 14 de março. E vamos prosseguir para o dia 15. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.